Bom, gente, eu vou agora falar sobre o potencial químico das substâncias puras, mas antes disso eu preciso relembrar vocês duas coisinhas simples, né? Primeiro é o conceito de propriedades extensivas e depois de propriedades intensivas. Então as propriedades extensivas dependem da extensão da amostra, do tamanho da amostra. Por exemplo, a massa, volume, o número de mols, são propriedades extensivas, dependem do tamanho da amostra. A massa de água dentro de um copo é diferente da massa de água dentro de uma garrafa. Então, são propriedades extensivas. E as propriedades intensivas dependem da natureza do material. Por exemplo, ou do sistema, do estado do sistema. Por exemplo, pressão, temperatura, dependem do estado daquele sistema. Você pode ter também grandezas molares, que são espécies de propriedades intensivas, né? Bom, propriedades extensivas daqui que nós estamos estudando, G, energia de Gibbs, volume, entropia. Propriedades intensivas, pressão, temperatura, dentro das variáveis que estão aparecendo nessas derivadas aqui que nós estamos deduzindo. Grandezas molares, digamos que eu pegue a entropia, ou melhor, a energia de Gibbs e divide pelo número de mols. Então agora eu tenho energia de Gibbs molar. Então, a energia de Gibbs do sistema dividido pelo número de mols, energia de Gibbs molar. Volume dividido pelo número de mols, volume molar. E a entropia dividido pelo número de mols, entropia molar. Então, aqui eu tenho aqui energia de Gibbs, volume e entropia são propriedades extensivas, dependem do tamanho da amostra. Propriedades intensivas, pressão, temperatura, dependem do estado do meu sistema. E as grandezas molares aqui, eu dividindo energia de Gibbs pelo número de mols, eu tenho energia de Gibbs molar. Dividindo a volume pelo número de mols, eu tenho o volume molar. E a entropia pelo número de mols, entropia molar. Veja só, o volume da água depende do quanto de água você tem. Se você tem um copo de água, você tem uma caixa cheia de água. Mas o volume molar da água, não. O volume molar da água é uma propriedade intrínseca da água. O volume molar da água é mais ou menos 18 centímetros cúbicos por mol. Bom, então agora vamos definir o potencial químico para uma substância pura. O potencial químico é um conceito muito importante que nós vamos explorar bastante. Então, a definição de potencial químico, que eu vou representar pela letra μ, potencial químico de uma substância pura, eu defino como a energia de Gibbs molar dessa substância pura. Então, se eu tinha uma equação do tipo dG igual VdP menos S dt, eu posso agora pensar nessa equação em termos de grandezas molares. Digamos que eu divido aqui a energia de Gibbs, o volume e a entropia pelo número de mols. São as propriedades extensivas, eu divido pelo número de mols, vou ter as propriedades, as grandezas molares, né? Então a equação vai ficar assim, dG molar igual volume molar, dP, menos entropia molar, dt. Em outras palavras, eu posso escrever a equação como dμ igual volume molar, dP, menos S molar, dt. Essa é uma das formas de se escrever. Então, dμ seria a derivada diferencial do potencial químico. Então, energia de Gibbs molar é o potencial químico para a substância pura. Nós estamos tratando agora de substâncias puras. O potencial químico varia
com a pressão e com a temperatura, de modo que você pode escrever da mesma forma que foi feito para a energia de Gibbs, a derivada parcial do potencial químico com respeito à pressão, mantendo constante temperatura, é igual ao volume molar da substância. A derivada parcial do potencial químico com respeito à temperatura, mantendo constante pressão, é igual menos entropia molar. Vamos explorar isso aqui em termos gráficos, né? Então aqui eu vou ter a dependência do potencial químico com a temperatura. A dependência do potencial químico com a temperatura é dada por essa expressão aqui, a derivada parcial do potencial químico com respeito à temperatura igual a menos entropia molar. Então a entropia molar depende somente da natureza do material. Se você tiver água na fase gasosa, você vai ter entropia molar maior do que a água na fase líquida, porque na fase gasosa as moléculas têm mais liberdade de movimento. A entropia molar da água na fase líquida é maior que a entropia molar da água na fase sólida, porque no gelo você tem uma estrutura cristalina bem ordenada, ao passo que na água líquida essa estrutura cristalina não existe. Eu poderia fazer um gráfico assim, bem grosseiro, de potencial químico em função da temperatura. Como eu sei que a entropia molar do gás é muito maior que a entropia molar do líquido, que é muito maior que a entropia molar do sólido, então esse sinal negativo aqui na expressão diz que o potencial químico da substância pura diminui com o aumento da temperatura. Essa diminuição do potencial químico com o aumento da temperatura vai ser mais acentuado para os gases. Então aqui você teria para o gás, aqui você teria para o líquido e aqui você teria para o sólido. Bom, vamos pegar uma figura mais apropriada para entender essa dependência do potencial químico com a temperatura. Bom, uma coisa importante que nós temos que entender é que numa condição de equilíbrio, o potencial químico é igual em todas as fases. Pensem na seguinte situação: você tem água na fase líquida e na fase gasosa a 0 graus Celsius e 1 atm exatamente. Então imagine assim, você tem um balde de água líquida e você colocou um cubo de gelo lá e manteve as condições 0 graus Celsius e 1 atm. Bom, o fato é que a quantidade de água líquida e de água sólida vai permanecer inalterada ao longo do tempo, desde que você mantenha 0 graus Celsius e 1 atm. Esse é um estado de equilíbrio. Então, nessa condição, o potencial químico do sólido é igual ao potencial químico do líquido e você tem um equilíbrio. Quer dizer, ao nível macroscópico, você não vê modificações, mas a coisa continua acontecendo do ponto de vista microscópico. Você vai ter água líquida passando para a fase sólida, água sólida, mas com a mesma velocidade com que a água sólida passa para a fase líquida. Então esse é um estado de equilíbrio, e a condição de equilíbrio é que haja igualdade de potencial químico nas duas fases. Então a 0 graus Celsius e 1 atm exatamente, o potencial químico da água na fase sólida é igual ao potencial químico da água na fase líquida. Vamos ver uma outra situação em que há equilíbrio de fases para a água. No ponto triplo, aqui eu estou ilustrando o ponto triplo da água, nós temos equilíbrio das três fases, sólida, líquida e gasosa. Então o ponto triplo da água, vamos ver se eu encontro aqui nessas figurinhas para mostrar para vocês o diagrama de fases da água, e mais tarde eu vou explicar o que é o diagrama de fases, afinal. No ponto triplo da água, aqui está, nós temos também nesse ponto aqui, nós temos uma temperatura de 273,16 Kelvin, ou seja, isso aqui dá 1/100
de graus Celsius e uma pressão bem baixa, 0,06 bar. Nessa situação nós temos sólido, líquido e gás em equilíbrio, ou seja, desde que você mantenha 273,16 Kelvin e uma pressão de 0,006 bar, você tem equilíbrio, as três fases em equilíbrio. A massa de gelo não aumenta nem diminui, a massa de água não aumenta nem diminui e a pressão de água gasosa não aumenta nem diminui. Então você tem nessa condição potencial químico da fase gasosa igual ao potencial químico da fase líquida igual ao potencial químico da fase sólida. Então somente nessa condição aqui do chamado ponto triplo. Então ao nível macroscópico você não observa nada acontecendo, mas no nível microscópico você tem água líquida se transformando em água gasosa, mas com a mesma velocidade com que a água gasosa se transforma em água líquida. Você pode ter, por exemplo, água líquida se transformando em água sólida, mas com a mesma velocidade que a água sólida se transforma em água líquida. Você tem também o equilíbrio da fase sólida com a fase gasosa. Bom, na próxima aula nós vamos explorar um pouquinho mais esse conceito de potencial químico para explicar as transformações físicas em substâncias puras. Até lá.